seguida Deus já me colocou essa palavra. Aleluia. E me deu um despertar assim, que ainda ontem, para confirmar a palavra, uma mocinha pegou e falou para mim assim, ó, a gente nem estava nesse assunto, nem era assunto de palavra, nem de Bíblia. E essa moça pegou e falou para mim assim, ó, será que a tua bênção já não veio? E não ficou ali em cima e não conseguiu descer? Sabe? Tem aquela palavra que diz que eu vinha assim, a bênção, falando das potestades ali, não consegui descer para a bênção, né? E eu falei assim, glória a Deus pela tua vida, porque isso aí é uma confirmação de Deus, né? Porque eu estava preparando essa palavra, Deus tinha colocado essa palavra no coração e Deus fala assim, é só uma coisinha que falta. É só uma coisinha. Aleluia. E a gente vai aprender hoje, irmãos. A gente vai aprender hoje essa palavrinha. Ela é tão simples, mas ela é meio difícil de... né? Mas vamos aprender e vamos se esforçar para que a gente possa caminhar juntos nessa palavra. Amém, irmãos? Amém. Ela é Hebreus 11. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 11. Aleluia. Glória a Deus. Santo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou para se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Espírito. Aleluia. Aleluia. Amém? A palavra diz assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morrer, ainda falava. Amém, irmãos? Aleluia. Pode sentar, isso aqui é Aleluia. Glória a Deus. uma das palavras que Deus falou bastante. O que acontece, irmão? Se a gente parar para seguir lendo aqui, tem vários heróis da fé aqui, né? Se a gente seguir olhando aqui e lendo, a gente vai se deparar com vários, e muitos irmãos. E aí eu pensando assim para mim assim, Senhor, eles alcançaram muitas coisas, eles foram até o final, né? Para chegar lá no céu e ganhar o galardão deles, né? E hoje Deus nos chama cada um aqui para estar aqui e ter um propósito na nossa vida, né? E para que um dia a gente chegue lá em cima também, para ver nossos irmãos cantando a glória. E aí eu orando para Deus, pedindo para Deus, eu falei assim, Senhor, e como eles fizeram para chegar lá? Né? Muitas vezes a gente fala assim, ó, é só orar e seguir a Deus e ser batizado e fazer o bem, e um dia tu vai chegar lá com os irmãos. E eu digo para os irmãos, não é bem assim. Irmãos, eu tenho buscado e eu tenho lido a palavra, e eu me deparei com vários argumentos aqui que nos ensina que não é só pela fé. Eu vou falar a palavra-chave agora, porque não me aguenta, eu tenho que falar. É posicionamento. Aleluia. Posicionamento. Amém? O posicionamento, irmãos, ele é tudo. Ele é a chave que vira, sabe? Ele é a chave que vai nos levar para o céu, entendeu, irmão? Porque tu já tem a fé, tu já confia, já descansa no Senhor. Mas e o posicionamento de Deus? Glória a Deus. Está tendo? A gente está tendo esse posicionamento de Deus? Né? Eu não quero falar, tipo, as pessoas que ficam na rua, a gente passa e vê, e ora e tal. Mas esse é um dos posicionamentos que a gente teria que ter como cristão. Se a gente está aqui na casa do Senhor, sentado, pagando um preço, que é bem pouquinho, porque Jesus pagou um alto preço por nós, Ele se posicionou por nós, né? Ele sofreu na cruz por nós, Ele carregou uma cruz por nós, Ele está cansado por nós. Aleluia. E Ele chegou um momento e falou para o Senhor, falou para o Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, né? E mesmo assim Ele seguiu em frente. Aleluia. Não abandonou, Ele seguiu em frente por nós.
Então, o posicionamento, irmão, Jesus já mostrou um grande sacrifício, um grande posicionamento para que nós hoje seguíssemos esse posicionamento. Aleluia. Que é a palavra, que é a gente ser cristão de verdade. Amém, irmãos? Aqui dentro a gente tem uma postura de cristão, lá fora a gente tem que ter uma postura de cristão. Amém, irmãos? E às vezes a gente acaba confundindo posicionamento com posição. Amém? Não sei se vocês não sabem qual é o significado da posição e o posicionamento. Eu vou citar uns nomes aqui, irmão, que eu escrevi aqui, porque eu confesso para o irmão que a minha mente ela foge, eu estou falando com os irmãos, daqui a pouco ela foge. Eu ia falar e eu esqueço, e aí eu vou contar o nome pelo menos. E vou dar só uma explicação aqui do que significa. Qual é a diferença dessas duas palavras? Pedro, ele era posicionado com Cristo. Mesmo ele errando, ele negou a Cristo, mas ele reconheceu e posicionou de novo. Né? Aí vou dar um exemplo agora da posição. Judas, ele tinha uma posição com Cristo, ele não tinha um posicionamento. Ele andava com Cristo, ele via os milagres acontecer com Cristo, ele era o tesoureiro de Cristo. Né? E aí tu vê a chave que é isso aí, irmão. Sabe? O poder que é essa palavra aí. Sabe? Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção assim e mudassem no coração, irmão, porque esse é um cliente que vai mudar muito a nossa vida. Aleluia. Muito a partir de hoje. Não por eu estar falando que eu não sou nada. Se Jesus não estiver aqui comigo aqui, eu não estaria aqui em cima. Sabe? E enquanto eu estou falando, eu estou querendo para mim também. Amém? Então Judas, irmãos, ele andava com Cristo, ele fazia as obras com Cristo, ele fazia o ide junto ali com os discípulos, mas ele tinha uma posição. Ele não era posicionado, sabe? Ele estava ali. De repente Cristo pegou assim, vamos escolher Judas para mostrar futuramente, né? Aquele que está cansado, aquele que está de repente pensando em parar, ou aquele que de repente na caminhada vai levar calúnias, vai levar pedradas, e de repente Deus escolheu ele para isso, sabe? Às vezes fico refletindo assim, por que Deus sabia que ele ia trair, né? Traiu com um beijo ainda. E Deus ainda falou assim, não, vem que é meu discípulo, sabe? Porque Jesus sabia que ele ia fazer isso. E a gente pensa assim, por que Jesus fez isso? É para nos mostrar hoje, irmão. Se não fosse Judas, sabe? De repente seria outro, mas se não fosse Judas assim hoje, como que a gente ia, sabe? A gente ia falar assim, recebi uma pedrada do irmão, vou parar, vou desistir. Mano, Jesus, muitas rebencadas, pedrada, tapa na cara que tomou por nós que nem merecia. A gente nem merecia, sabe? Se a gente parasse para refletir, a gente nem merecia. A gente é tão pecador, tão falho, tão murmurador a gente é, sabe? Verdade. Então essa palavra nos ensina, meu irmão, o posicionamento, hoje nos ensina, se a gente se posicionar como cristão, se a gente se posicionar como marido, como esposa, como filho, como irmão, e assim diante, e a gente tiver fé, confiar e crer na palavra do Senhor, a gente vai chegar lá, irmãos. A vida vai ser grande, a gente vai chegar lá. Faz a gente se posicionar, a gente crê, sabe? Porque às vezes a gente tem um plano, a gente recebe um tropeço na esquina ali, a gente já acabou comigo, já era, sabe? Acabou, vou embora, vou sair, vou desistir, ou algo que não dá certo. Às vezes não dá certo alguma coisa no negócio, não dá certo, a gente fala, Deus não quis, Deus não abençoou. Não é posicionamento que tem com Deus. Aleluia. Deus está ali o dia inteiro, ele tem teu filho, sabe? O teu filho na escola, tu tem um filho que está na escola, se ele não se posicionar, tu vai dar as coisas para ele. Não vai dar. Deus não vai deixar ele passar por necessidade. Mas ele vai estar lá na escola se esforçando, se posicionando para passar de ano. E quando ele passar de ano, ele vai ganhar algo, um presente, porque a gente, pai, a gente vai se esforçar para dar para eles. Né? Mas agora imagina um filho sendo rebelde na escola. Vai na escola, né? Se dá com todo mundo, mas não estuda. Não quer saber nada com nada. E aí como é que fica? E o pai é a mesma coisa com a gente, irmão. Ele pede de nós o posicionamento, sabe? Se não está dando certo, se posicione. Bueno, a partir de hoje eu vou me posicionar, porque esse próximo vai ter que andar. Aleluia. Porque é que nem Deus fala para nós, fazer prova de mim. Então faça uma prova de Deus, faça a partir de hoje eu vou me posicionar na palavra. Vou me posicionar naquilo que tu quer, vou posicionar um cristão de verdade. Aleluia. Sabe? E Deus vai fazer, irmão. Eu creio que Ele vai fazer. Aleluia. Amém? E tem vários outros aqui, irmão. Tem Daniel que se posicionou, né? Tem Jó,
que se posicionou na presença de Deus. Ele não abriu mão de nada, sabe, das riquezas que ele tinha. Imagina nós hoje, a gente rico, poderoso, aí vem uma vendaval, mata todos os filhos da casa. Já os filhos já. Por que tu fez isso, Senhor? Se eu te busco, se eu te adoro, se eu te honro, né? Por que tu fez isso? E Jó não, Jó se posicionou na palavra. Jó se posicionou porque ele sabia a essência, ele sabia aonde ele ia chegar, se posicionando. A própria mulher dele falou, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Imagina, perdeu riqueza, perdeu tudo, ficou nu na terra. E ele mesmo assim se posicionou. Ficou filho, ele sabia. E lá na frente ele ia ganhar o galardão dele. E assim foi que a palavra dele é citada até hoje, irmãos. E ele é um grande homem. Foi um grande homem, eu creio. E também tínhamos a posição, Sansão. Ele não teve um posicionamento na palavra de Deus. Eu estou falando isso aqui, irmãos. Depois eu vou chegar mais a fundo. Eu só estou falando para vocês entenderem, sabe? Porque se eu falar, vai ficar assim, ó. Mas se eu falar o que está escrito na palavra, os irmãos vão entender. Aleluia. Gravar e colocar no coração. Porque sabe que é diretamente Deus está falando. Sansão, irmãos, ele tinha uma posição perante Deus. Mesmo ele sendo um escolhido, né? Fazendo clamor para levantar um homem de guerra, veio Sansão. E eu creio que Sansão tinha uma posição. Porque chegou na hora H, ele patinou e não quis saber. E ali ele, como os irmãos sabem, furaram os olhos dele, tirou a força dele, ficou uma pessoa inútil, sem nada. E aí, no finalzinho da vida dele, ele teve um posicionamento, mas já era tarde demais, sabe? Ele pediu a Deus que devolvesse as forças dele. E Deus, tão misericordioso que ele era, irmãos, Deus foi lá e deu as forças só para ele acabar com tudo aquilo, sabe? Mas eu não sei o que foi da vida de Sansão, né? Mas eu creio que essa palavra aqui, irmão, Sansão, Judas, tiveram uma posição de Deus, é um grande ensinamento para nós. Porque nós não chegamos nem perto desses homens aqui, né? A nossa fé, eu creio que não é tão que nem esses homens tiveram. E isso aqui é um ensinamento, irmão, porque assim diz a palavra do Senhor, que Ele nos dá autoridade aqui na terra. Do que a gente ligar aqui será ligado no céu. Aleluia. Amém, irmãos? Então, se eu nos posicionar e virar essa chave, irmão, eu tenho certeza, eu creio que Deus vai fazer lá de cima. Aleluia. A porta que tanto esperava abrir, sabe? Aquela cura que tanto deseja vai ser sarada. Mas basta posicionamento, irmãos. Posicionamento, essa é a palavra-chave. Posicionamento. Quer ver agora uma das maiores posições que tem na Bíblia citado? É Satanás. Sabe o que é isso, irmão? Satanás, ele era um anjo poderoso de Deus lá. Aleluia. Era Deus e Satanás era o anjo perfeito. Ele era um querubim, para vocês terem noção. E ele tinha uma posição lá no céu. Ele não tinha um posicionamento. A posição dele deixou o orgulho subir a cabeça. Ele quis tomar conta do céu e Deus falou: não, aqui não, vai para a terra. Mandou nós para cá onde ia atordoar a terra. Mas aí tu vê, irmão, o quão tamanho das palavras, sabe? E às vezes é só uma palavrinha que a gente nos basta, sabe? Só uma palavrinha que a gente, às vezes é difícil de achar. Eu mesmo não tinha achado até esses dias Deus colocar essa palavra. Até me convidarem para fazer a palavra, eu não tinha achado isso aqui. Para mim eu estava fazendo tudo tranquilo, tudo bom, eu estava numa posição. Amém? Porque eu vinha para a igreja, eu buscava, eu orava, mas eu estava numa posição por isso. Eu não estava realmente posicionado como esse certo homem estava. E não fico com vergonha, irmãos. Eu não fico com vergonha de falar que eu estava numa posição, porque grandes pessoas com nome na Bíblia estavam em posição por isso. E grandes pessoas que tiveram a fé muito elevada de nós. Nós não temos um pouquinho da fé deles. E eles tinham uma posição. E quem somos nós? Para dizer, não, eu já estou posicionado há muito tempo por isso. Né? Eu creio que eu estava em posição. Mas a partir de hoje, com essa palavra, irmão, eu vou me posicionar. Estou posicionado. Aleluia. Porque Fala, Senhor. eu creio que quando essa menina me falou para mim, ela falou para mim assim, ó,
será que a tua bênção já não veio, me bateu, me subiu? E eu pensei assim, me tocou muito, Senhor. Eu falei, sim, é verdade, pode ter sido. Aí deve ter chegado num ponto e ela subiu de volta, sabe? E aí eu pensei assim, Senhor, eu estava só numa posição, isso é só para lembrar, sabe? Só para constar que eu estava numa posição com Cristo. Eu não estava posicionado com Cristo. Foi só para falar assim, ó, te posiciona, meu filho. Te posiciona. E mais coisas eu tenho para ti. Aleluia. E assim, Deus fala para a igreja essa noite. Te posiciona. Te posiciona que Deus tem mais para te entregar. Eu te convido um pouquinho só. Que Ele tem muito mais. A gente tem que se posicionar com Deus, se entregar mais para Deus. Sabe? Às vezes a gente vem cansado, a gente vem, hoje estou legal, vou ficar aqui no meu cantinho. Não. Chegou aqui, está aqui, dá glória a Deus. Levanta, grita, salta, corre, pula. Mano, vocês têm noção o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós. Para nós chegar aqui e ficar calado. Sabe? A gente chegar aqui e falar assim, hoje eu estou cansado, hoje eu vou só. Não, mano, chega aqui e adora. Hoje o Senhor te posiciona como cristão. As pessoas passadas, aqui as pessoas passadas se posicionavam como cristão. Eles adoravam, não tinham cansaço, eles dançavam, pulavam. Sabe? Davi carregou aquela árvore, ele vinha pulando, dançando. Imagina quantos quilômetros eles caminhavam. Carregando, ele não carregou com as cabras, ele caminhava, né? Mas mesmo assim ele não cantando, pulando, dançando, né? E não é diferente de nós, irmão. A gente está aqui, a gente chegou aqui, o mais difícil é chegar aqui. Aí a gente vai chegar aqui, a gente vai ficar triste, abalado. Porque não deu certo no meu dia, hoje nada deu certo. Hoje eu não consegui conquistar o que eu queria, hoje eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Aleluia. Vou ficar de boa no meu canto. Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. A gente tem que se posicionar com Cristo. Porque Cristo, ele não funciona assim, irmão. Vou fazer uma birra e o Cristo vai fazer. Não, pode ficar com a birra. Vai te enfraquecer cada vez mais. Sabe? Porque Jesus era filho. Sabe? Jesus era filho. E ele botou ele pagar o preço por nós. Glória a Deus. Aí quem somos nós? Eu sei que de vez em quando a gente está dolorido, a gente vê com dor, né? A gente vê cansado, eu estou com uma enfermidade, eu não sei o que eu faço, eu não tenho, a minha porta de emprego fechou, eu não sei o que eu faço, eu não sei, sabe? A gente vem, mas aí tu chegou aqui e tu adora, te posiciona, que quando tu botar o pé lá na porta, para fora da casa, tu vai ser cracuda. Aleluia. No dia seguinte vai se abrir as portas para você. Glória a Deus. Porque tem que ter um posicionamento. Tu sabe, irmão, eu vou contar um testemunho aqui, ele foi engraçado. Mas na época a gente morava lá no Espinho. Até paninho. Eu morava lá no Espinho, eu e minha esposa, e a nossa cadelinha deu cria. E daí a cadelinha a gente saiu, a gente não estava em casa e ela deu cria. Só que a gente chegou catando os filhotinhos pelo pátio. Tinha um filhotinho aqui, um filhotinho lá, e foi catando. E aí tinha um que estava morto. Não conseguiu sair dentro da bolsa, uma bolsinha que eles nascem, ele não conseguiu sair e ele morreu. E a vizinha falou assim, não, desde cedo a cadelinha está dando cria. E alguns morreram, já botei fora, demorou. E aí eu peguei aquele cachorrinho e falei, cachorro tão bonitinho. Aí morto, todo molinho, ele morto. Aí a vizinha, ela é desse negócio ela gosta de cachorro, e ela foi criada nesse negócio de campanha. E daí ela pegou e fez assim, ó, pegou o cachorrinho, fez, batia, repetiu o cachorro, fazia qualquer coisa com o cachorro. E na época eu estava bem, sabe, posicionado assim, eu estava com aquela fé assim, pá. E aí eu, pai, uma coisa que me inquietou, eu vinha, andava, e eu. E a minha vizinha falou assim, olha, entrega esse cachorrinho. Entrega, abre um buraco, entrega o cachorrinho. Eu peguei assim, não, tá aqui ele. Eu peguei a cachorrinho na mão e entrei dentro de casa. E eu botei na mão assim, levantei para cima. E peguei e falei assim, Senhor, eu sei que é um cachorro, né? É um cachorrinho. Mas eu sei que se o Senhor der um sopro de vida nele, ele vai viver. Aleluia. Eu creio na palavra, eu sei que ele vai viver. E aí eu peguei, irmãos, eu botei o focinho dele assim, ó, e assoprei. E o cachorrinho, sim. A hora que eu namorei assim, eu comecei a chorar, eu falei, pá, meu Deus, eu chamei a minha esposa, eu falei, olha aqui, o cachorrinho viveu, e olha aqui o que tu fez, eu orei. Sabe? Então eu pensei assim, cara, o posicionamento assim, eu tinha esquecido, sabe? Que lá no início, do primeiro amor, a gente se posiciona com Cristo. É verdade. Sabe? Lá no primeiro amor, quando a gente está com aquela
euforia a gente se posiciona. A gente acaba se posicionando, a gente quer falar, a gente quer trazer pessoas, a gente quer falar das coisas que acontecem na nossa vida. E aí vai indo a caminhada. Vai indo. A gente começa a pensar, a gente vê que não é bem assim. E aí daqui a pouco a gente enfraquece. E aí a gente acaba onde? Numa posição. E aí a gente fica estacionado. Sabe? Aleluia. E aí, mas glória a Deus, irmãos, que eu tinha orado para Deus algumas vezes, sabe? E aí, hoje Deus me fala no meu coração, te posiciona. Aleluia. Sabe? Porque assim como aconteceu no passado, o anjo vinha trazendo, que foi parado, mas Deus mandou, né, que descesse a pessoa. Não teve quem impedisse de descer a pessoa. Né? Então essa noite a gente vem se posicionar que a pessoa vai cair do céu. Aleluia. A gente já está ali assim, ó. Está só cuidando a gente lá de cima. Aleluia. Esperando, sabe? Para cair. E Deus falou assim, e aí? Quando vocês vão se posicionar? Aleluia. Glória a Deus. Né? Glória a Deus nessa palavra. Eu aprendi muito. Eu confesso que eu não consegui nem trabalhar direito. Mas que eu consegui nem trabalhar direito, eu ficava pensando no dia assim, ó. Eu sonhava, eu acordava, eu ia no serviço, e pensando na palavra, e pensando, te posiciona, sabe? E não é só no lado espiritual, é em toda a área. É a área do casamento, é a área do esposo, da esposa, do chefe, do patrão, alguém que está em frente a alguma obra, né? É um posicionamento. As pessoas te veem com outro olhar. E eu não tinha isso aí, porque eu não conhecia essa palavra, te posiciona, né? Eu não conhecia essa palavrinha aqui, ó, que Deus nos deu hoje. Eu não conhecia. Eu não conhecia que Judas estava numa posição, que Sansão estava numa posição, sabe? Que Satanás estava numa posição. Essa palavra eu não conhecia. Eu achava que ele tinha sido expulso do céu, porque ele se levantou contra Deus. Judas, ele mereceu aquilo porque ele caiu em Jesus. Para mim era isso aí, e pronto. E que eu estava indo bem. Até eu conhecer a palavra te posiciona. Aleluia. Sabe? E aqui, deixa eu ver aqui, eu preciso abrir. Aleluia. Eu só quero dar mais uma. Eu marquei outra aqui, porque tem várias, né? Então eu não quis marcar tudo, porque quando a gente se emociona, quando Deus fala com a gente se emociona, a gente quer marcar tudo que a gente vê, né? E a gente fala assim, pastor, isso aqui também falou, isso aqui também falou, isso aqui também falou, então daqui a pouco a gente. A minha esposa fala assim, Wagner, tu vai escrever um livro da Globo para levar para a igreja para falar alguma coisa. É que acontece, eu esqueço. E eu falo, eu vou apontar, porque senão eu vou esquecer, sabe? E eu confesso que eu falei bem pouco do que está na folha. Eu tenho uma folhinha aqui, mas não marca na folha. Eu só li só o nome das pessoas para não esquecer. Amém? Porque não é o homem que escreve, é Deus. É verdade. E aqui em João 9, não precisa ler, só se quiser abrir, fica à vontade, mas eu vou estar lendo aqui. Onde diz assim, ó, a cura de um cego de nascença. Repassando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, à noite. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé. E foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém, irmãos? Aleluia. E aqui outra palavra, isso, que é a palavra posicionamento. A palavra posicionamento é muito forte, irmão. Não depende só da fé. Tenho fé que vou ser curado, tenho fé que vai acontecer, tenho fé. Glória a Deus, a fé é o principal. Mas se tu estiver posicionado, não vai acontecer. Aleluia. A gente vai ter fé, a gente vai lutar, a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai buscar. Mas se tu não estiver posicionado com Deus, não vai acontecer. Porque deixa claro que, depois vocês vão entender mais a palavra, vai ficar mais palavras. É que nem esse rapaz aqui. Ele estava cego, ele nasceu cego de nascença.
E aí outra coisa que eu perguntava, eu falava assim, Senhor, eu pensava assim, Deus ele só falava assim, ó, vai que vai estar curado da filha. Ele nem viu a filha do rapaz. E mesmo assim foi curado. E eu pensando nessa palavra, por que o Senhor fez? Cuspiu na terra, né? Fez o lodo e passou nos olhos. E o cego foi lá, mandou o cego longe, cego. Imagina, vai lá para o lugar, lava os olhos e vai voltar. E o cego foi. Por quê? Ele teve um posicionamento com Deus, né? Ele teve humildade para reconhecer Cristo, porque imagina uma pessoa que chega aqui e fala assim, a pessoa vem cega aqui, e a pessoa não, peraí, vou na rua, pega uma terra, gosta, vai deixar? A pessoa vai assim, não, o cara cuspiu aí, vai passar nos meus olhos, né? É falta de posicionamento com Cristo, falta de humildade. Claro, hoje eu creio que ninguém tem mais de você, cuspir na terra, fazer passagem, eu creio que ninguém tem, eu sei, eu falo por mim. Mas é uma questão de posicionamento e humildade, de reconhecer o erro, de reconhecer que está errado, de reconhecer, poxa Senhor, eu estou errado aqui, eu preciso pedir perdão, eu preciso me humilhar, eu preciso retroceder um pouquinho para trás, porque a gente está num nível um pouquinho acima e a gente fica ali, posicionado. E aí não sobe nem desce, e quer subir, mas não consegue, porque está posicionado ali, está estacionado naquele lugar ali. E Deus fala assim, ó, desce. Te daria uma nova caminhada. Aleluia. E a gente está ali, quer descer, quer subir. Então a gente vem a ter humildade. Humildade de reconhecer que a gente errou, que a gente é falho, que a gente peca e pedir perdão. A maioria das vezes é o perdão que nos deixa posicionado. Às vezes a gente fala, pai, eu sou cristão, eu não erro, não peco, está devendo perdão para o irmão, está devendo perdão para a irmã, está devendo perdão para a mãe, para a tia, para o primo. Sabe, a gente não se faz um alto, sabe? E aí a gente fala, sou cristão, eu estou grandão, sou cristão, eu creio em Deus, vou para a igreja, oro, jejum, faço essa missão. Mas não, a gente está posicionado, como eu já disse. E aqui essa palavra nos ensina a ter humildade, sabe? Humildade. Porque, imagina, se fosse outro e falasse, não, senhor, só fala que eu vou ser curado. Fala aí que estás curado, estás enxergando e eu vou voltar enxergando para casa. Não, Deus provou a fé dele e o quanto ele queria ser curado, o quanto ele queria voltar a enxergar e Deus falou, vai lá e te lava. E ele foi, lavou e voltou enxergando, voltou com a cabeça para casa. Imagina, a pessoa ser cega de nascença, daqui a pouco te deparas uma coisa dessas, vai lá, te lava e vai voltar. O cara com a humildade dele, com a fé dele, com o posicionamento dele que ele teve em Cristo, ele foi, lavou, recebeu a bênção. E a mesma coisa nós, irmão. Vamos tirar essa capa, vamos tomar um banho, vamos lavar, nos purificar nesse Deus. Aleluia. E Deus vai fazer o renovo, vamos nos posicionar nesse Deus. Deus vai fazer o renovo. Ele vai fazer o renovo, Ele quer, é o fim dos tempos. E aí Ele está com essas palavras para nós, sabe? De repente Deus poderia estar aqui falando, te entende, não sei o que, Jesus está voltando. Mas aí o que adianta? Jesus voltou e a gente fica porque ele não está posicionado lá nesse Deus. Aleluia. Né? Então é uma chavezinha, só uma coisinha que a gente tem que virar ela para a gente receber aquilo de Deus. Aleluia. Sabe? Agora tem outra palavrinha aqui, irmãos. Ela fica lá em Mateus. Fica lá em Mateus 10, 22. A palavrinha está afirmar tudo aquilo que eu falei, e se a gente tiver um posicionamento para ver se Deus levar uma vida com posicionamento, a gente vai alcançar o céu. Aleluia. Sabe? Aleluia. E aqui na palavra na Bíblia diz assim, ó: odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Amém? Amém. Outra palavrinha pequenininha, tem um grande poder, sabe? Tem que ficar firme, se posicionar na minha presença. Se tiver posicionamento como cristão de verdade, será salvo. Então, às vezes a gente está assim, como eu falei no começo, eu tenho fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou entrar no reino do céu. Eu estou indo bem, eu estou fazendo bem, estou ajudando o próximo, né? E Deus fala, não é assim, você está fazendo bem, está fazendo o próximo, está fazendo fé, muito bem, mas está faltando uma palavrinha, posicionamento. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
E assim como essa palavra tem me ensinado, irmão, sabe? A cada dia, até no meu emprego, sabe? Eu trabalho com mais pessoas, e aí as pessoas às vezes vêm triste, né? Tem um rapaz que trabalha comigo lá e ele está passando por um momento muito difícil no casamento dele. E eu confesso que eu falava da palavra para ele. Eu falava da palavra com ele uma posição, tá? Não estava posicionado, sabe? Amanhã eu creio que vou chegar lá e vou falar em posicionamento para ele. Aleluia. Sabe? Porque ele aceita a palavra. Ele crê em Cristo, sabe? E amanhã eu vou chegar para andar com posicionamento como cristão. Orar por ele. Aleluia. Abraçar ele, sabe? O rapaz se tem muito triste, ele fica na minha volta, se entristece, se aborrece. E aí ele fica na minha volta ali, parece que ele sabe que eu sou cristão, e daqui a pouco ele está esperando uma palavra, sabe? Um abraço, uma oração. E o rapaz até falava para mim assim, sabe? Falava na minha frente, como não enxergava isso aí? Ele falava assim, ó. O teu irmão, eu trabalhei com o teu irmão, ele falava assim, aí. O teu irmão, ele viu, eu chegava mal na obra, e ele me levava para um canto e orava por mim. E eu saía bem. E eu, meu Deus, meu irmão, então, tá bem. E deixava, ficava ali triste, ali, aborrecido. Tipo, te vira, sabe? E aí eu ficava. Hoje eu penso assim, cara, cadê o posicionamento como cristão? E eu achando que eu estava indo bem, que eu ia chegar no céu. Imagina. E eu pensando, cadê o posicionamento? De repente Deus estava falando assim, cadê o posicionamento? É cristão só lá dentro da igreja? É cristão só com teus irmãos lá? Não. É difícil para ir no mundo aí, ó. Ter posicionamento com as pessoas. Não abraça as pessoas, orar para as pessoas. As pessoas estão. Cara, ele só faltou falar assim, Giovanni, ora para mim, me dá um abraço. Só faltou isso ele falar. Sabe? Por eu não ter me posicionado como cristão. Eu como cristão. E eu achei tudo normal, tudo tranquilo, te vira, lutador e vamos seguir. Sabe? Posição. Você chama posição. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? E. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, acho que acabou. Glória a Deus. Acho que Deus queria falar e falou. Amém, irmãos? Amém. E eu sei que de repente.